Desculpa, eu tive que me afastar um pouquinho daqui. Já estou de volta, tá? Beleza. Boa tarde, Estão tudo em ordem? Tudo bem, Wilton? Boa tarde, Rian. Só o frio que tá Boa muito, né? tarde, Citron. Nossa, muito frio, não sei condições. Nossa, vai lavar a mão, nossa senhora. Sem condição. Hoje de manhã estava marcando 3 graus, cara. Nossa, que gelo. Fazia tempo que não pegava um gelo desse, viu? Rapaz, ontem eu fui caminhar e tinha pessoas na rua já deitada, né? Fim da tarde. Essa noite eu fiquei assim, né? E hoje de manhã eu fiquei pensando num projeto, como que faria um projeto para isso. Porque, sei não, viu? Se a gente em casa tá dessa forma, né? Né? Eu esses dias que eu acompanho a página da prefeitura no Face, né? E daí eles estavam anunciando questão assim de emergencialmente eles estavam recolhendo, né, moradores de rua ali no Ayrton Senna, né? Agora eu não sei se eles ainda estão fazendo isso, né? Porque com 3 graus, olha, dentro de casa tá difícil, imagina na rua, sem condição nenhuma, né? Mas não sei, né? Tem pessoas que não, às vezes nem querem ir, né? Né? E nem, às vezes nem acha todo mundo, né? Porque se a Né? pessoa tá meio afastada da circulação, Né? acaba não encontrando, né? O problema do morador de rua é complexo, né? Envolve muitas variáveis, né? Envolve desde a questão só financeira, como questão também de abandono da família, de todo mundo, né? A pessoa desiste da vida, né? Em muitos casos, né? Isso que a gente termina percebendo, né? Então, vamos lá, pessoal? Bora. Hoje, então, nós vamos falar aí um pouco sobre array, né? Então, o que é um array? Um array ele é um nome dado para uma estrutura que nós já conhecemos na matemática, chamado de vetor ou de matriz, né? Então, um vetor poderíamos ser classificado como uma matriz de uma dimensão, né? E uma matriz, ela, matematicamente falando, ela pode ter 2 ou mais dimensões, né? E o array funciona dessa mesma maneira. Então, o array, ele seria a ideia de você ter uma variável, né? Então, quando eu falo em array, você tem uma variável no qual, dentro desse espaço, dessa variável, eu consigo armazenar vários valores utilizando índices. Então, vamos dar uma olhada um pouco aí nesse conceito. Então, aqui é aquilo que eu já falei para vocês, né? É uma estrutura que permite armazenar diversos dados dentro da mesma variável, lembrando que esse grupo de dados tem que ser do mesmo tipo, quando eu falo em array dentro do C ou do C++, né? A linguagem de programação que nós usamos aí dentro do Arduino. E com isso nós chamamos de estrutura de dados homogênea, né? Quando nós vemos isso em outras linguagens de programação, nas linguagens de programação mais modernas, nós vemos que nós temos possibilidade de criar estruturas que armazenam inúmeros valores, só que com tipos de dados diferentes. Já no nosso cenário aqui, nós vamos trabalhar aí sempre com o mesmo tipo de dado. Então, quando eu trabalho com esse tipo de estrutura dentro do C++, dentro do Arduino, se eu determinar que um array ele é do tipo inteiro, ele sempre vai ser armazenar valores do tipo inteiro. Se eu determino que ele vai ser do tipo double, né, ou real,
eu sempre armazeno dados do tipo real. E dentro da literatura, né? Então isso é importante, eu sempre frisar que dentro da literatura podem existir várias denominações para a mesma estrutura, né? Porque muitas vezes, quando você consulta livros, você pode se deparar com uma denominação e falar, mas o que é isso? Às vezes você conhece a denominação, conhece o conceito, mas a denominação para aquele conceito você termina não conhecendo muito. Então, quando nós falamos de array, vetores, matrizes, nesse contexto de programação, dentro da literatura você pode achar como variáveis indexadas, variáveis compostas, variáveis subscritas, arranjos, vetores, matrizes, tabelas em memória e arrays. Então, essas são possíveis denominações, né, que você pode encontrar dentro da literatura. O mais normal, quando nós falamos dessa estrutura, é falarmos aí, já mais próximo de uma linguagem de programação, falarmos em arrays, né? E quando nós estamos falando num nível um pouco mais alto aí na área de algoritmo, que você não se preocupa muito com linguagem de programação, vetores e matrizes, né? Então, são denominações aí que, se vocês consultarem dentro da literatura, vocês vão achar aí de uma forma bastante usual. Então, basicamente, só para nós termos aqui uma ilustração de uma estrutura de dados homogênea de uma dimensão, que nós podemos chamar de vetor, nós temos aqui, imaginem, um espaço de memória, certo? Isso aqui, quando eu crio, isso aqui é um espaço de memória. Esse espaço de memória vai ser subdividido. Para eu acessar o espaço de memória, do mesmo jeito que para acessar um espaço de memória variável, eu tenho que chamar pelo nome daquela variável. Para eu acessar o espaço de memória array, eu também tenho que chamar pelo nome. Só que para acessar um determinado elemento daquele espaço de memória, eu tenho que indicar o índice. Então, cada posição, cada elemento, cada posição que armazena um elemento, tem um índice, né? Então, a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4 e assim sucessivamente. Então, imaginem, só para a gente fazer uma analogia aí com o mundo real, que o nome da minha estrutura seria o nome da rua e que o meu índice seria o número da casa. Então, para eu chegar numa determinada casa, numa determinada rua, eu tenho que ter esses dois dados, né? O nome da rua e o nome da casa, minimamente. Então, nós poderíamos fazer essa comparação aí quando nós falamos aí em acessar um determinado elemento ou acessar elementos aí do meu vetor. Na minha estrutura de dados bidimensional, então, no caso, a matriz, que possui várias linhas e várias colunas, eu tenho um índice para linhas e tenho um índice para colunas. Então, se nós formos fazer uma comparação, por exemplo, com o Excel ele tem um índice alfabético nas colunas e um índice numérico para linhas. Então, neste caso aqui, nós temos o índice numérico tanto para linhas quanto para colunas. Lembrando que toda vez que eu indico o meu índice, eu vou indicar linha, coluna. Então, não sei, Rian, se vocês já viram na
Então, só para... se vocês... Wilton, Oi. eu fiquei sem ouvir você um tempo. Eu não sei se aconteceu mesmo com o Rian. Nossa, deixa eu dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Melhorou agora o som? Vamos voltar. O som tá bom. Só ficou um tempo, como se fosse cortado o som aí, de uns 15, 20 segundos. Ah, tá. Então, Rian, tá me ouvindo agora? Rian, tá me ouvindo, Rian? Será que ele caiu? Continua então, Wilton. Certo. Beleza. Se der uma cortada de novo, você dá um toque, então, que Oi, pode ser. eu tô escutando sim, professor. É que o Teams tá um pouco travado só na hora de ligar o microfone, mas eu tô escutando sim. Ah, beleza. Então, beleza. Acho que hoje tá meio travada a coisa, né? Vamos, então, vamos lá. Como retomando, né? Então, nós temos uma estrutura aqui bidimensional, né? Chamada de matriz, né? Que possui várias linhas e várias colunas, onde nós temos o índice para colunas e índice para linhas. Além do que, toda vez que eu for navegar um determinado elemento, eu tenho que passar o nome da estrutura, né? Então, por exemplo, o nome da minha matriz, a linha e a coluna que o meu elemento está localizado. Então, fazendo de novo a comparação com o mundo real, nós poderíamos pensar num prédio, né? Onde, para eu chegar num determinado apartamento, eu tenho que indicar um andar e o número do apartamento daquele andar. Então, seria aí para tentar deixar mais visível aí, o conceito, né? E a ideia também, sempre, quando eu vou fazer a indicação, é passar o nome da minha estrutura, o endereço da linha e o endereço da coluna. Então, isso é muito próximo do conceito aí da representação de matrizes da matemática, né? Então, quando eu falo em matriz da matemática, eu tenho também essa representação aí, o nome da matriz, o nome da estrutura, o índice da linha e o índice da coluna. Então, aqui algumas considerações, né? Então, uma delas que é importante, todo o índice de linha e coluna, ele é um valor inteiro positivo, sempre começando em zero, né? Então, se nós formos observarmos aqui a estrutura ilustrada, a minha primeira linha é zero e minha primeira coluna é zero. E o nome dado a essas estruturas segue as mesmas regras das variáveis, né? Então, eu não posso utilizar caractere especial, não posso ter espaços em branco, não posso começar com número e assim por diante. Então, todas as regras que nós já vimos anteriormente na hora de criar um nome para variável, valem também para os nomes de matrizes e vetores. Então, o que eu faço? Como eu crio uma matriz, né?
Então, eu tenho que dizer para o microcontrolador qual tipo de dado eu vou utilizar. Por que eu tenho que dizer qual tipo de dado que eu vou utilizar? Porque o microcontrolador representa, que ele usa um determinado tamanho em bits para representar aquele tipo de dado, né? Daí eu tenho que dar um nome e tenho que dar quantas posições eu tenho. Então, quantos espaços eu vou reservar. Então, no caso aqui, eu estou criando um array do tipo de dado inteiro, int. Ele vai ser chamado de valores e ele vai possuir 8 posições. Então, um array, quando eu crio um array, no caso aqui criei um array unidimensional, um vetor, eu indico somente o número de colunas que ele vai ter, né? O número de colunas, porque ele só vai ter uma linha. Muitas vezes é importante saber que quando eu crio um array dentro da programação, esse tamanho, esse número de posições que eu estou criando é imutável. Então, eu não posso mudar a quantidade de posições que eu tenho no array. E se eu fizer a navegação de maneira errada, indicar uma posição que não existe dentro do array, eu vou ter um erro chamado Stack Overflow, que se traduzido bem grossamente para o português, chama estouro de pilha. Por quê? Porque por mais que nós vejamos o array unidimensional como uma linha, logicamente, dentro da memória, dentro do sistema, ele é mais uma pilha. Ele tem uma pilha de coisas. Então, é como fosse um array de uma linha, ele é somente uma coluna. Então, por isso que o erro, quando eu acesso a posição, então, pegando aqui o exemplo, nós temos aqui a posição 0, 1, 2, 3. Se eu indicar a posição 4, que não existe, eu vou ter o erro chamado estouro de pilha, ou Stack Overflow. Por isso, existe um fórum aí da área de informática chamado Stack Overflow. Por quê? Porque lá nos primórdios do sistema operacional, lá no começo do Windows, no começo de outros sistemas operacionais existentes, não existia um processo de gerenciamento de memória e de emulação de memória como existe hoje. Então, você ia fazendo as coisas conforme você não ia tirando coisas, fechando aplicações ou tirando coisas aí da pilha de memória, chegava um ponto que você não tinha mais memória e você ia tentar colocar mais alguma coisa na memória. Como não existia mais endereço de memória, não existia mais espaço na memória, você tinha um estouro de pilha, um Stack Overflow e o sistema reinicializava. Era a coisa mais linda do mundo. Isso dava uma alegria muito grande em quem trabalhava no computador nessa época, né? E como foi resolvido isso? Então, hoje, os sistemas operacionais modernos, que nós usamos no nosso dia a dia, seja ele um sistema operacional Windows, um macOS ou um Linux, né? Inclusive o Linux do nosso celular, que é o Android, ele tem um conceito chamado de paginação, ou nas distribuições Linux chamado de swap. Então, a palavra swap em inglês de troca, né? Então, o que isso faz? O que esse conceito de paginação swap faz? Ele analisa a memória e quando ele percebe que a memória está cheia, que você não tem mais espaço de memória, ele pega parte do seu HD,
da sua memória do disco rígido e emula memória RAM, a sua memória principal. Então, por isso, hoje nós costumamos não ter mais esse problema de Stack Overflow, de estouro de pilha. Por quê? Porque a nossa pilha, teoricamente, Professor. Hã? Eu estava vendo algo parecido sobre isso há um tempo atrás e me disseram que é bem ruim quando a sua memória RAM precisa emprestar, entre aspas, né, a memória do HD, porque a transmissão do HD é muito lenta. Queria saber se é isso mesmo. Isso mesmo. Por quê? Porque o que acontece? A sua memória RAM, primeiro, ela é comunicação direta com o processador. Você não tem controlador de barramento. Então, isso já deixa a sua memória muito mais rápida. Outra coisa, o HD convencional, ele, não sei se você já chegou a ver a imagem no HD convencional, ele parece um tocadisco, com vários discos e várias agulhas. Então, se você procurar o funcionamento do HD convencional, o HDD, Hard Disk Drive, né? O que ele tem? Ele tem um monte de disco, né? Um monte de disco de metal, tem as agulhas, e assim, no centro do disco é onde fica um índice para indicar onde são gravadas as informações. Então, toda vez que ele vai acessar a informação ou gravar a informação, ele tem que ir até o centro do disco, verificar o local, mover a agulha para o centro do disco, verificar o local que tem livre para armazenar essa informação e mover a agulha para esse local. E o disco girando. Então, todo esse trabalho mecânico deixa muito lento a máquina. Então, quando você precisa fazer essa troca, fazer essa emulação de memória RAM, a máquina começa a ficar muito lenta. Então, por isso que às vezes, quando você liga a máquina está rapidinha. Daí você abre o navegador, abre 2, 3 programas, está escutando música, está conversando no WhatsApp, uma série de coisas no computador, daqui a pouco o computador começa a ficar lento. Por quê? Porque já extrapolou seu espaço em memória RAM e você está usando a memória, essa emulação de memória RAM no disco rígido. O que melhora bastante isso? Primeiro, você ter mais memória RAM. Então, hoje, com os sistemas operacionais modernos, para você ter um funcionamento minimamente adequado, o ideal é que a sua máquina tenha 8 GB de RAM. Principalmente para quem trabalha com Windows, porque o Windows ele consome, ele roda muito processo, ele põe muita coisa, ele não gerencia bem os processos, ele deixa muita coisa pendurada, e tudo que está rodando na máquina, todo o processo está pendurado na máquina, rodando, exige memória RAM. Então, se você quer ter uma máquina um pouco mais rápida, o ideal seria ter 16, né? E outro cenário também que pode deixar a sua máquina muito mais rápida é trocar o seu HD convencional por um SSD. Por quê? Porque o SSD não tem a parte mecânica, né? O SSD é o mesmo funcionamento de um pendrive. Todo o acesso a ele é eletrônico. A parte mecânica deixa de existir. Então, isso deixa também o acesso ao SSD muito mais rápido, né? E agora os novos notebooks estão usando a nova tecnologia de SSD, que parece um pente de memória, né? Se vocês já pesquisarem na internet, vocês já devem ter visto os novos hard disk, os novos SSDs que parecem um pente de memória. Então, aquele barramento é muito mais rápido, né? Porque você não tem controladora de barramento. Então, o acesso também é praticamente direto do processador. Então, deixa a máquina muito mais rápida. Então, essas mudanças de arquitetura terminam deixando a máquina um pouco mais rápida, até porque nós já estamos na questão de elétrica, nós já estamos chegando no limite da miniaturização de componentes, né? Então, nós já estamos esbarrando nas barreiras físicas de aquecimento. Então, por isso, quando você tem máquinas games aí, o pessoal
põe nitrogênio líquido, põe refrigeração líquida, inventa mil e uma coisa para tentar diminuir o calor, né? Porque a movimentação dos elétrons dentro de um condutor, um semicondutor, vai produzir calor. Então, nós já estamos esbarrando nessas barreiras físicas. Voltando aqui, continuando com a nossa estrutura dentro da programação, e uma das coisas que nós tínhamos que ter muito cuidado antigamente em programação era justamente o tanto de memória que nós íamos consumir. Então, muitas vezes você tem que criar variáveis locais, né? Então, variáveis que valiam só para um determinado processo dentro do seu programa, para que elas, ao final daquele processo, elas já fossem tiradas da memória para você não sobrecarregar a memória. Mas hoje em dia nós temos menos problema. E isso ainda é um problema no Arduino por questões aí de pouca memória do microcontrolador. Então, todo microcontrolador você tem algumas restrições aí de memória. Então, outra maneira de eu declarar o meu array seria colocar aqui int, o nome do meu array, que eu chamei de pinos. Então, quer dizer, eu posso usar meus pinos Arduino, né? As minhas portas Arduino, elas podem ser um array, né? E eu posso declarar aqui os elementos. Então, eu tenho, por exemplo, se fossem as minhas portas digitais aqui, eu tenho a porta 2, porta 4, porta 6, porta 9 e porta 5. Seriam portas que eu estou utilizando. Aqui, como eu já tenho 5 elementos, eu posso depois até modificar esse array aqui para que eu coloque outros elementos aqui dentro no momento de programação. Mas o número de elementos não se modifica. Então, depois que eu declaro, na minha programação, depois que eu declaro uma estrutura com determinado número de elementos, eu posso até trocar esses valores, mas eu não posso modificar a quantidade de valores que eu vou colocar aqui dentro dessa estrutura. E toda vez que eu vou fazer a declaração, neste formato, eu vou separar cada elemento, cada valor que eu vou armazenar dentro da estrutura por vírgula. Posso também já indicar, por exemplo, eu estou criando uma estrutura chamada valores de entrada, que vão ter 6 posições, passar 5 posições e deixar aqui. Então, quer dizer, eu estou criando a estrutura, estou inicializando essa estrutura, então estou colocando valores dentro dessa estrutura, mas ainda deixei um espaço em branco, um espaço sem utilizar, que eu posso acessar esse endereço, né? E posso aí armazenar valores. Outra coisa que é importante saber que no Arduino, um texto ele é um array de caracteres. Então, toda vez que eu vou trabalhar com texto no Arduino, na verdade eu estou criando um array de char, né? Então, um array de letras, né? Então, um array de letras onde eu estou armazenando aqui um conjunto de letras. Então, o Arduino entende que eu tenho um array de char chamado texto e que cada letra aqui vai ser uma posição. Então, minha posição 0, minha posição 1, minha posição 2, minha posição 3, posição 4, 5 e 6, né? Então, cada letra aqui representa uma posição. Por que nós temos esse tipo de representação? Porque quando se começou a trabalhar com programação, se criar as primeiras linguagens de programação, você não trabalhava com
textos, né? Então, como o próprio nome diz, o computador era uma máquina de computar, ele fazia contas, ele manipulava valores numéricos, né? Então, você não tinha grande necessidade de armazenar grandes textos, né? Essa necessidade ela foi surgindo a partir do momento que foram se ampliando as aplicações da computação, né? Então, quando foi se popularizando a computação, aí sim você foi começando a trabalhar com maior número de textos, né? E para isso foram sendo criadas novas estruturas para o armazenamento de textos aí, para a manipulação de textos. Mas como o Arduino não é uma estrutura para manipulação de grandes textos, para armazenamento e manipulação de grandes textos, por isso nós ainda temos essa estrutura primária aqui, que é o char, né? Então, o Arduino não tem estruturas para armazenar grandes textos. E como que eu faço para acessar uma determinada endereço, né? Para inserir um valor num determinado endereço, uma determinada posição de um vetor, de uma matriz. Se for unidimensional, eu vou passar aqui o nome da minha estrutura, a posição que eu quero acessar e o valor que eu quero colocar naquela posição. Então, funciona muito parecido com a variável mesmo, né? Então, a variável recebe um valor. Só que aqui, como ela é uma variável que possui mais posições, né? Então, eu passo a posição específica que eu quero acessar e coloco um valor. A mesma forma, se eu quiser mostrar um valor armazenado dentro de uma posição. Então, eu tenho que fazer aí se eu for mostrar na saída serial, né, eu teria que fazer um serial print, pôr o nome da variável e a posição que ela vai ser, que eu quero mostrar na minha saída serial. Então, como a minha... Pode falar, Rian. Se eu quisesse, por exemplo, se eu estivesse fazendo um projeto onde eu precisasse configurar vários níveis da rotação de um motor, por exemplo, eu poderia usar um array e definir essas portas como, por exemplo, cada botão, e aí eu apertaria o tal botão e o botão ele estaria interligado com essa variável e mandaria o sinal para que ativasse o motor com uma certa intensidade. Ou Sim, pode sim. Então, por exemplo, você poderia criar lá cada botão ser um valor numérico, certo? Receber um valor numérico. E esse valor numérico seria o índice do seu array, né? Você poderia usar no seu array para pegar aquele valor do array para dar intensidade de rotação no seu motor. Dá para ser feito, sim. Isso é uma das possibilidades, sim. Bem pensado. Então, veja que conforme você já tem algum conhecimento e vai ampliando, você já começa a ter novas ideias aí, né? Uma das coisas que é sempre bom lembrar que o array, o índice dele vai de 0 ao tamanho dele menos 1. Por quê? Porque eu tenho uma função dentro da linguagem de programação que me dá o tamanho dele. Então, por exemplo, se eu quiser saber o tamanho do meu array vetores aqui, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar aí o valor 8, né? Só que eu sei que a última posição dele vai ser 7, né? Então, por quê? Porque o meu índice vai de 0 até o tamanho dele menos 1. Isso é outra coisa que é bom a gente ter sempre
também em mente para você não ter também um problema de estouro de pilha, né? Então, aqui na minha última posição do meu vetor valores, eu armazenei o número 123. Também posso fazer o contrário, né? Lembra que eu falei que nós poderíamos mostrar alguma coisa no serial print? Eu poderia pegar, eu quero mostrar o que tem no meu array pinos na posição 2. Eu poderia pôr lá um serial print pinos 2. Também eu posso pegar esse valor que está nesse array e passá-lo para uma variável. Então, quer dizer, eu estou pegando o valor que está no array pinos na posição 2 e armazenando aqui na variável x. Então, muitas vezes eu preciso fazer esse transporte. Eu não quero mexer com valores de referência, digamos que esse array aqui fossem valores de referência. Então, eu não quero modificar esses valores de referência, mas eu preciso fazer a manipulação desses valores ao decorrer aí da minha programação. Então, eu posso armazená-lo numa variável ou em outro array, né? Então, posso fazer aí a manipulação em outro array, passá-lo para outro array com os novos resultados. Então, tudo isso é possível aí quando nós trabalhamos com array. Então, ele te dá bastante flexibilidade aí na hora de manipular os dados aí que você tem dentro do seu programa. Então, aqui, para eu acessar todos os valores, né, sequencialmente, ou para eu popular um array vazio com valores que são obtidos através da execução do meu programa, eu vou usar o loop for. Então, o loop for, eu tenho lá um índice numérico, né? Então, for i igual a 0, i menor ou igual ao tamanho, menor ou igual ao tamanho do vetor, ou menor que o tamanho do vetor, que também poderia ser o mais correto, o i mais, eu consigo aí fazer aí a navegação dentro do meu vetor. Então, nós vamos pegar aí, como exemplo, o nosso array vetor de entrada, possui 5 elementos, né? E exibir o seu conteúdo numa sequência no monitor serial. Como que eu faria isso, né? Então, digamos aqui, eu criei o nosso array, né? De 6 posições, coloquei 5 elementos, certo? E fiz o seguinte: ativei o meu monitor serial, então serial begin 9600, então a taxa de comunicação serial vai ser de 9600 bits por segundo, e fiz aqui um for. Então, criei uma variável aqui. Então, aqui é o que nós chamamos de variável local. Então, quando eu declaro uma variável dentro de uma estrutura, então, aqui eu tenho um for, e aqui eu estou declarando a variável i. Vejam que em outro lugar não tem a variável i. Então, eu estou falando que a minha variável i, ela vai ser de 0 a menor que 5i e eu vou fazer um serial println, valores entrada i. Então, nós vamos ter aqui uma navegação entre os valores aqui. A partir do momento que eu sair dessa estrutura, que eu terminei esse for, esse i automaticamente vai ser excluído da memória, ele vai deixar de existir na memória, porque ele foi declarado localmente. Então, esse i ele só existe enquanto essa estrutura for executada. Enquanto essa estrutura estiver em execução, esse i existe. A partir do momento que eu sair, ele deixa de existir. Então, isso aqui é o conceito que nós chamamos de variável local. Então, ela só existe
dentro do espaço, dentro do escopo que ela foi declarada. Sair do escopo dela, então, essa chave aqui seria o final do escopo da estrutura for, ele não existe mais. Então, é só para... Deixa eu abrir aqui o Tinkercad. Vamos fazer esse exemplo aí só para visualizar um pouco aí do que nós estamos mostrando aí no exemplo. Vocês estão visualizando minha tela? Abrir só áudio hoje, né? Sim. Beleza. Então, só para eu ter aqui a base do código, né? Para nós usarmos o mesmo código. Então, nós teríamos essa base de código aqui, né? É o novo circuito, né? Só para nós testarmos. Pegar um Arduino. Aí vamos passar o código só para texto. Então, aqui. Então, nós teríamos por aqui. Delay só para nós termos tempo de visualização. Então, ó, nós criamos a nossa estrutura, né? Nosso array, e colocamos esses valores. Então, vocês vão perceber que na hora que eu tiver a posição 0, vai ser impresso o valor 4. Posição 1, 6, e assim sucessivamente. Posso até fazer aqui opa, que deu erro aqui. Ah, já sei. Deu erro aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Não tá querendo. Aí, ó. H e vou mostrar para vocês, ó, na posição 0. Isso é a simulação. Na posição 0, 4. E assim ele vai indo. Então, deixa eu fazer
parar a simulação, fazer um print aqui. Serial. Print. Professor, Oi. eu queria saber como é que eu faria se eu quisesse armazenar um dado em cada um desses pinos que a gente definiu. Então o que nós podemos fazer? Ó? Se você quisesse armazenar um dado, então vamos mudar um pouco aqui. Então vamos tirar esse cara, só vou fazer a declaração, certo? Então menor que 6. Nós poderíamos fazer assim, ó. Aqui eu vou usar a variável i, certo? Então aqui dentro, o meu índice ele é um tipo inteiro, ele pode ser um valor literal, ele pode ser a variável igual está aqui. Então eu vou falar que a variável i vai receber i vezes 2. Só para a gente ver os valores aqui. Então, se eu iniciar agora... Opa! Esqueci o ponto e vírgula, né? Close. Monitor serial. Apagar. Vamos lá. 0, 2, 4, 6. Certo? Então, aqui o que eu fiz? A minha variável está vazia. Para cada posição, eu armazenei o valor de i vezes 2, certo? E estou imprimindo na tela. Poderia qualquer valor aqui. Então, quero armazenar o resultado de uma conta aqui. De uma outra conta qualquer aqui. Então, quero, por exemplo... Funciona... Professor, mas, por exemplo, se eu tivesse um LED, por exemplo, numa porta analógica, aí eu conseguiria colocar o serial read dele dentro dessa variável, uma coisa assim. Sim. O que você poderia fazer? Ó? Vamos. Espera aí. Deixa eu montar um circuito aqui. Deixa eu fechar o código aqui. Vamos pegar uma placa. Vamos pegar LEDs. Ó, vamos pegar aqui 3 LEDs, certo? 4 LEDs. Um. Vamos lá.
Eu estou fazendo sequencial aqui, mas pode ser qualquer outra, não sequencial. Desde que você ponha dentro de um array, o que eu vou fazer aqui vai funcionar do mesmo jeito, certo? Tem um circuitinho aqui, certo? Então agora nós vamos fazer o seguinte, vou criar pinos, né? Eu posso já fazer dessa maneira, vai ser igual, vou abrir a minha chave, né? Eu vou ter 13,12,11,10, certo? Vou pegar esse, não preciso do serial begin aqui. Aqui, o que eu posso fazer aqui nesse for? Vou usar esse for aqui. For menor que 4, certo? Eu posso falar que mode, posso usar -i, certo? Em vez de eu fazer as 4 portas, veja que eu já fiz dentro de um for, né? Economizei 3 aqui, beleza? Entendeu o que eu fiz aqui? Sim, sim. Daí eu vou pegar esse for aqui, vou usar esse for aqui dentro também. Só que daí aqui eu vou fazer o seguinte. De right, digital it, aquela inversão que nós fizemos. Ao contrário da inversão. E vamos fazer um delay, né? E acho que tá tudo certo. Deixa eu. Essa é a simulação. Opa! Aí, ó.
Então, o que o meu código fez aqui? Ó? Esse primeiro for, eu peguei e configurei todos esses endereços como output, certo? Beleza, Rian? Então, isso aqui está como output, beleza? Daí, nesse outro for aqui, o que eu fiz? Eu peguei cada posição aqui do meu array, fiz a leitura dele e inverti o estado. Ó. Então, se ele tiver apagado, tiver low, ele vai passar high, e se tiver high, ele vai passar low. Então, por exemplo, se eu for executando, ó, acende, né? Como os caras estão low, ele volta, daí ele vai fazer reiniciar de novo. Lembrando que toda vez que o meu i é menor que 4, então quer dizer, na hora que o i pelo mais aqui passar a valer 4, ele vai cair fora. Ele vai sair fora do for. Como eu estou num loop, esse for vai ser reinicializado. Então esse cara vai valer 0. Então por isso que ele vai acendendo 0, 1, 2, 3. Daí ele vai apagando 0, 1, 2, 3. Ah, poderia fazer ele acender numa posição e pagar na outra? Posso. Poderia fazer isso aqui, ó. Existem várias formas de resolver, mas uma forma de resolver seria essa aqui, ó. Seria mais fácil, né? Vou fazer pela forma mais fácil aqui. Então, certo? Só que aqui eu vou fazer diferente. Aqui eu vou começar em 0. Vou começar em 3. Aqui vai ser maior que 0. Maior ou igual a 0. E aqui vai ser menos menos. Então ele vai acender num sentido e volta apagando. Ó. Opa, o que eu fiz errado aqui? Ah, tá. Já sei que eu fiz errado. Tá sobrando um parênteses aqui. Ó. Ele está indo acendendo da esquerda para a direita e vai apagar da direita para a esquerda. Se eu quiser deixar isso mais rápido, só tocar aqui de 2 para 1. Iniciar a simulação agora. Então, foi um exemplo aí do que dá para fazer, Rian. Aí, assim, a criatividade, a imaginação é o limite, né? Então, o que nós sempre fazemos aqui na disciplina? Nós mostramos as ferramentas e algumas possibilidades de uso, como vocês podem usar, aí é a criatividade de vocês que vai realmente ser aí o diferencial.
continuando aqui, né? Até o exemplo que eu dei para vocês aí, a implementação, né? Acabei de mostrar para vocês aí as possíveis implementações, né? Então, nós vimos aqui eu estou explicando, né? Tudo. Criei uma variável countPin só para dizer o número de pinos que eu tenho, certo? Mas eu poderia também pôr um número inteiro aqui, mas aqui como eu sei que eu tenho 6 pinos, eu criei uma variável para pôr o tamanho, certo? E fiz a configuração igual nós fizemos lá no nosso exemplo, né? Então, se nós olharmos o nosso exemplo aqui, foi exatamente isso que eu fiz no nosso exemplo. E aqui também o que eu fiz? Eu fui acendendo de 1 a 1, né? Então, eu fui acendendo o pino, dando um tempo e apagando o mesmo pino. Então, criei uma variável tempo aqui também. Então, essa variável tempo foi criada aqui, né? Então, ela acende o pino, espera um tempo, apaga o pino. Daí volta para cá, vai para o próximo pino, acende o pino. Então, nós poderíamos também fazer dessa maneira aqui, lá no nosso exemplo. Então, veja que o nosso exemplo dá para brincar de bastantes formas diferentes, né? Então, é bem legal aqui o que dá para fazer com array. Aqui também estou fazendo um loop do menor para o maior, né? Então vejam que eu também fiz esse exemplo, essa parte do nosso exemplo de uma outra maneira aqui. O nosso exemplo aqui está um pouco mais elaborado, né? Então aqui na regressiva eu estou apagando, estou acendendo um pino, dou um tempo e depois apago o pino. Então, estou ligando um LED, dou um tempo e depois apago o LED, diferente do exemplo que nós fizemos aqui, mas a lógica é praticamente a mesma. Certo? E agora, nós temos algo muito interessante para nós começarmos a trabalhar, porque isso aí já começa a dar aí possibilidades para vocês aí tanto de construir carrinhos, costeiras e uma série de elementos que vocês podem trabalhar aí com Arduino na robótica, que são os motores, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com motor DC, né? Motor de corrente contínua, né? Então, esse motor ele precisa de uma corrente um pouco maior do que o Arduino pode fornecer, então, por isso, nós vamos usar aí um transistor, né? Então, o transistor ele, consegue aí fazer uma amplificação para nós aí, dar uma potência a mais aí na nossa corrente para que nós consigamos aí fazer com que o motor funcione, né? Também nós vamos usar um diodo que vai servir como uma válvula, né? Para que a corrente não volte para o pino, né? Não haja retorno de corrente, para que não haja danos aí à porta do Arduino, né? Então, o professor Citron, acho que pode até explicar um pouco mais aí sobre transistor e diodo, né, professor? Vamos lá então, né, Wilton? Você pode continuar com o slide, tá? Eu Só uma vou pergunta. falando por aqui. Não, pode voltar nele um pouquinho.
Então, aqui a gente tem o motor, né? O motor DC é um motor de corrente contínua, né? Esse motor ele pode funcionar com dois sentidos de rotação, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E normalmente os motores, como o professor acabou de dizer, têm correntes maiores do que o Arduino suporta, né? Então, por isso que... pode passar no próximo aí, Wilton, por favor. Por isso é que se usa, né, algum tipo de elemento para poder controlar e colocar níveis mais elevados de corrente, né? Que, no caso do Arduino, a gente lembra que chega até 40 miliamperes no máximo, né? O ideal era trabalhar correntes mais baixas, né, do que 40 miliamperes. E às vezes os motores eles chegam a 1 ou mais amperes, né? 1 ou mais ampere de corrente. Então, no caso, uma solução seria usar esse transistor, o TIP 122, né? Ele é um transistor de alta potência e de alto ganho. Então, ele pode ser utilizado para chaveamento, nesse caso, né? Seria uma espécie de chaveamento. Então, ele permite correntes, eu estava olhando no datasheet dele, na folha de especificações do transistor. Então, esse transistor ele permite correntes de até 5 amperes, né? Então, a gente conseguiria trabalhar com correntes até de 5 amperes utilizando o Arduino mais o transistor diretamente. Então, o Arduino ele alimentaria... pode passar o próximo, Wilton. O Arduino, então a gente tem aqui, né? Tem a saída... Professor, Oi? Eu tenho uma pergunta mais ou menos sobre isso. É que para o meu projeto para amostra, né, no caso para concorrer para a amostra, eu tinha pensado em usar um servomotor que eu vi em um dos exemplos que o professor Wilton mostrou. E aí eu precisaria desses componentes extras também? Você vai precisar, a gente vai ver já já, a ponte H, né, para fazer o controle, tá? Porque você vai ter duas direções, né? Sim. Sim, duas direções. Então a gente vai usar para permitir fazer esse controle, né? No caso aqui a gente está usando direto, né? Ele é bem simples esse circuito, né? É só um transistor. Então, através aqui do pino 9, né? Do Arduino, na saída 9, ele vai alimentar a base através do resistor, né? A base do transistor, que é esse primeiro pino do transistor. Nessa posição que ele está, a gente pega o primeiro pino, o pino 1 é a base. A base, num transistor, é quem vai ser o sinal de controle, o sinal a ser amplificado, né? É o sinal que a gente utiliza, ele entra pela base. O segundo pino nessa posição é o do coletor. O coletor, nesse caso, é por onde a corrente entra, né? E o terceiro pino é o emissor, que seria a saída de corrente do transistor, né? Então a gente observa que o coletor, né? Ele está ligado com o motor, o pino do meio, né? Ele está ligado com o motor, tá certo? E os 5 volts, né? Está alimentando direto o motor, né? Então saindo lá o pino de 5 volts do outro lado, né? Essa linha vermelha que desce vai ligar o positivo no motor, o negativo vai vir para o coletor e do coletor vai para o emissor, que vai para o aterramento, né? O terra, o ground, GND, tá? Então o circuito fecha nessa linha aqui. Esse diodo, né? Ele faz a proteção porque quando todo indutor, né? E o motor é um indutor. Ele tem as tensões que podem ser reversíveis, né? Quando você para de alimentar, aquela carga que ele acumulou em magnetização, ele devolve para o circuito como se fosse descarregar.
Então, esse diodo faz a proteção para a circulação da corrente, né? Não passar pelos componentes, e somente pelo diodo. Então, ele faz essa proteção. E esse resistor é só para limitar a corrente da base, né? Porque a corrente da base normalmente é pequena. Então, utiliza uma pequena corrente, e esse transistor, pela folha de dados, pelas especificações dele, ele chega a uma amplificação de até 1000 vezes o sinal, né? Então, se eu tiver 1 miliampere na entrada, ele me consegue amplificar até 1 ampere, né? Para ter noção, então ele consegue amplificar 1000 vezes. Se eu tiver 2 miliampere, ele me amplifica até 2 ampere. Então, é essa a função do transistor, esse tipo 120. Então, nesse caso, ele funciona como uma chave que permite uma passagem de até 5 amperes, né? Então, com uma pequena corrente, voltando, com uma pequena corrente, saindo aqui da saída PWM no pino 9, você vai conseguir controlar a velocidade desse motor, né? Através do PWM, você controla a velocidade com os níveis de saída, né? Entre 0 e 5 volts, tá bem? Alguma dúvida aqui, Rian? Por enquanto não, professor, pode prosseguir. Tá ok. Wilton, pode ir um pouquinho? Opa. Aqui, então, tem o código, né? Então, definindo aqui o pino 9, né? Como saída. Saída do Arduino, né? Ficou definido. E aí ele vai ter esse digital write motor pin, né? Valor alto, né? Seria valor alto, um tempo de 1000 milissegundos e depois o low para 1000 milissegundos, né? Então ele vai colocar durante 1 segundo, né? Em valor alto a saída e durante 1 segundo valor baixo a saída. Então esse motor estaria funcionando, né, com rotação máxima durante 1 segundo e sem rotação, né, ele vai desacelerar, vai ficar sem velocidade durante 1 segundo. Eu acho que é isso, né, Wilton, a ideia desse código? Isso mesmo, Tá. Citron. Então, aqui é um funcionamento básico. Simplesmente nós estamos acionando o motor, não estamos nos preocupando com o controle de velocidade, de nada por enquanto. Então, aqui aciono ele por 1 segundo, velocidade máxima, desaciono ele. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso Tinkercad. Eu devo ter esse exemplo implementado, né? Costumo todas as aulas e o professor Citron, nós testamos os exemplos, né, para que não tenhamos problemas aí, né? Então, deixa eu achar aqui um motor mais simples. Aí. Aqui. Então, aqui é o nosso exemplo mais simples, exemplo da aula mesmo que nós fizemos, né? Então, se eu colocar o código aqui, exatamente o código que nós montamos, né? Pusemos na aula, definimos uma constante motor PIN da porta 9, inicializamos ela como saída, né? Então, nós estamos trabalhando ela como saída e acionamos o motor por 1 segundo e desacionamos o motor por 1 segundo. Então, se eu iniciar a simulação, deixa eu dar um zoom aqui, ó. No simulador ele mostra aqui a velocidade. Então, por exemplo, se eu vier aqui, vamos deixar ele mais tempo acionado, só para nós vermos aqui. Então, nós vamos deixar ele por 3 segundos acionado. Então, ele chega a 143 RPMs, né? Que é a velocidade máxima dele, e depois para. Então, se eu implementar isto aqui, eu estou fazendo aí o quê? Acionando o motor num determinado sentido.
Para que eu possa acionar o motor num sentido oposto, aí nós vamos entrar num outro conceito também aí bastante interessante, que é o conceito de ponte H. Então, o L99293D, ele é um circuito integrado, né, que pode controlar dois motores, e internamente ele contém um circuito chamado ponte H, né, que o professor Citon também aí vai explorar um pouco mais aí, que ele é mais da elétrica e eletrônica do que eu. Bom, então, continuando aqui, a ponte H ela tem essa característica, né? Essas quatro chaves, né? Então, é uma ideia de funcionamento, né? Para a gente entender o princípio de funcionamento. Então, como que ela permite, né? Quando você tem todas as chaves abertas, a gente percebe que nenhuma corrente, né? Nenhuma corrente chega até o motor, né? Ele não recebe nenhuma corrente. Para alimentar o motor, eu preciso ter, por exemplo, S1 e S4. Então, eu tenho a corrente passando no sentido aqui da esquerda para a direita, né? Na tela. Então, isso vai dar um sentido de rotação. Se a gente desativar a chave S1 e S4, né? Abrindo S1 e S4 e fechando S2 e S3, então eu tenho a corrente passando por S3 e depois pelo motor e por S2. Então inverte a corrente, né? Inverte a corrente no motor, significa que inverte a rotação, tá? Então, a figura da esquerda, a corrente vem por S1, passa pelo motor e fecha em S4 e volta para a fonte. Na figura da direita, a corrente vem por S3, passa pelo motor e fecha em S2. Então, temos a corrente, né, no sentido inverso da primeira, significa rotação inversa no motor de corrente contínua, tá? Pode ir o próximo, Hilton? Aqui tem a pinagem, né, do L293D, esse drive, né, esse circuito integrado, onde você tem a parte aqui, por exemplo, o pino 1, ele vai fazer a habilitação, né, ele habilita, aí eu tenho a entrada no pino 2 e a saída no pino 3, né? Tudo para o circuito 1, por exemplo, para o motor, pensando no motor, né? Motor, circuito 1. E depois eu tenho um aterramento. Percebe que ele tem 4 aterramentos, né? Pino 4, 5, 12 e 13, né? Então eu consigo trabalhar com circuitos totalmente independentes eletronicamente, tá? Ele permite trabalhar com 4 circuitos. Por que que a gente controla 2 motores? Como ele vai ter que controlar as duas chaves, né? Sentir aquelas duas chaves que a gente observou, né? S1, S2, S3, S4, né? Internamente nesse circuito integrado, ele vai fazer através daquela ideia de transistores, né? Que estão embutidos nesse circuito integrado, ele vai fazer aquelas ligações através da habilitação e do sinal de entrada, através aí, por exemplo, do pino 2, né? Do pino 7, e as saídas, né? Ok? Então, as saídas nós temos aqui do outro lado. Em questão às tensões, vamos observar aqui que no pino 8 eu tenho VS e no pino 16 eu tenho VSS, tá? Eu posso utilizar a tensão do Arduino diretamente, né? Aqueles 5 volts de alimentação em VS e em VSS, ou eu posso ter em VS uma fonte externa, né? Uma outra fonte para alimentação. Lembrando que sempre eu preciso conectar os aterramentos das fontes, né? Para manter o mesmo nível de referência. Algum comentário, alguma dúvida aqui, Rian? Por enquanto, não, professor. Tá ok. Bom, então,
temos as duas entradas aqui, né, do lado esquerdo, e temos as saídas aqui do lado direito, né, que é as que vão para o motor. Wilton, desculpe. Não, pode. Tá. Pode ir o próximo, então. Então, aqui tem um circuito, né, alimentando o motor, um motor só no caso, né? Então, aqui você tem as ligações, mais ou menos como foi feito no anterior, só que aqui mais ligações, porque a gente vai controlar, né, através da ponte H que está aqui no meio, né? Esse circuito integrado, ele vai fazer o controle do motor. Uma coisa importante que a gente também precisa lembrar é que ele não tem, como ele vai ser controlado pelo PWM, né? Lembra que a gente, o nosso Arduino, ele no PWM, a saída, ele tem 8 bits, né? 8 bits, acho que dá 2 à oitava, dá 256, que vai dar aproximadamente 0,5% aí, né? Ele consegue fazer, ele tem um degrau, né? Uma variação, uma resolução de 0,5% na velocidade. Então, eu consigo fazer degraus na velocidade mais ou menos de 0,5 em 0,5%, tá? Algum comentário aí, Wilton? Na questão ele, no caso, aí a gente, como você falou, você vai variar de 0 a 255, né? E daí, sendo que 255 seria a nossa velocidade máxima, né, do motor, os 145 RPM que nós vimos lá na simulação, e o 0, o motor estático, né? Dependendo da aplicação que você vai fazer, você pode fazer controles de velocidade. Então, quero fazer uma rotação mais lenta aí para que eu movimente uma determinada peça, uma correia, alguma coisa aí, eu posso usar uma velocidade mais lenta. Eu quero usar uma velocidade mais rápida. Lembrando que o motor DC você não tem muita precisão, então você não consegue determinar exatamente em que ponto ele está. Então, quando você usa um servomotor, por exemplo, você já consegue fazer um controle maior de posicionamento do motor, né? Então, muitas questões de automação que você precisa ter um controle maior de posicionamento do motor, de uma série de coisas, costuma-se usar servomotor, né? Então, impressoras, máquinas de corte laser, coisas que você precisa ter um controle fino, né? Você usa o servomotor, né? Então, acho que o Rian estava até perguntando aí do projeto, né? Que ele viu lá a possibilidade de usar o servomotor. Então, o servomotor, uma das diferenças do motor DC é essa possibilidade aí de você ter um controle maior aí de posicionamento do motor, de uma série de questões aí. Então, por exemplo, você associar um determinado valor a uma determinada posição. Outra questão importante, né, na ligação, na parte do circuito, na montagem, né? Só um instantinho, deixa eu voltar aqui. Você, se trabalhar com alto valor de corrente, né? Correntes onde você vai precisar um dissipador, né? Para o circuito integrado. Então, aqui está falando de dissipador de calor, né? Caso você trabalhe com valores de alta corrente, acima de que a potência ultrapasse 2 watts, né? No circuito integrado, a gente já precisa utilizar um dissipador, né? Para ele não sofrer um sobreaquecimento e danificar. Danificar significa queimar, né? Ele vai deixar de funcionar o circuito integrado, né? Então, sempre utilizar com dissipador, caso você trabalhe com valores de correntes mais elevados, né? Para isso, a gente precisa olhar o quê? A folha de dados, né? De especificação do circuito integrado aí da ponte, né? Dessa ponte H. Todo circuito eletrônico, todo componente eletrônico, ele tem uma folha de dados. Então, sempre é importante, quando a gente vai fazer um projeto, né? Conhecer todas as informações do componente, né?
interpretar e saber como que ele deve ser utilizado. Isso é muito importante. Muitas vezes a questão de aterramento, questão de montagem, né? Questão de sinal, ruído, temperatura, questão de dissipação térmica. Então, vários fatores são obtidos através da folha de dados, né? Do datasheet, para você realizar o seu projeto dentro das condições que o fabricante especificou, né? Vamos lá. Podemos ir. Então, aqui nós temos aqui um exemplo, né, de código. Então, também nós temos aqui o pino 3, né, como o professor Citron falou, como ele é um pino PWM, ele vai ser utilizado aí para controle de velocidade, né? Lembrando que se nós modificarmos aí a intensidade do pino 3, nós vamos modificar a velocidade aí do nosso motor, como foi comentado, né? E o pino, a entrada 1 aqui e a entrada 2 seriam necessariamente para o acionamento do motor, né? Então, aqui eu estou no void loop definindo, né, a velocidade de rotação do motor, né? Então, o analog write aqui eu estou escrevendo um valor de velocidade para minha rotação, né? Então, um valor de 500. E aqui eu estou acionando o motor num determinado sentido, né? Então, acionei o motor num determinado sentido, então a minha porta 1 eu deixo como LOL e a minha porta 2 eu deixo como write. Por que eu fiz essas portas aqui? Essas portas servem para o fechamento das chaves aqui que nós temos no nosso esquema elétrico aqui, né? Então, essa entrada 1 e entrada 2 fazem aqui os chaveamentos, né? Que nós vimos aqui que, conforme eu faço o chaveamento, eu modifico o sentido da corrente e, consequentemente, modifico o sentido de rotação do motor. Então, para eu parar aqui, eu desligo a carga, a corrente nas duas chaves, né? Então, as duas chaves aqui, entrada 1 e entrada 2, estão como LOL. Então, fiquei 3 minutos parados. E aqui eu estou invertendo o sentido do motor, 3 segundos, e estou fazendo a parada. Então, se eu for aqui na nossa simulação, vamos parar essa simulação, voltar aqui para o Tinkercad, ver se eu tenho um circuito aqui com ponto H. Nós temos também, né? Tudo que geralmente nós fazemos, nós testamos. Então, estamos aqui, o motor DC.H. Editar. Então, pegar o código, fizemos exatamente, né? Aqui, o mesmo código do exemplo, né? Então, se eu colocar aqui, trocar esse valor por 255 também, né? Veja aqui, ó, 0, num sentido motor, 0, sentido inverso. Então, por isso ele está dando o valor negativo aqui. Então, os dois pinos que eu estou usando lá, que está sendo os meus pinos como entrada, são os pinos que estão fazendo o acionamento dos chaveamentos, né? Então, aciono um determinado chaveamento, eu vou ter lá um sentido da corrente. Aciono outro chaveamento, vou ter o outro sentido da corrente, como o professor Citon estava explicando. Então,
nós estamos aqui fazendo um conceito aí de ponte H. Então, toda vez que nós vamos fazer aí um robozinho, vamos fazer um carrinho aí, fosse um carrinho de controle remoto. Então, eu tenho que ter a possibilidade de ir para frente com esse carrinho, vai ser uma rotação, ir para trás para esse carrinho, eu vou inverter a rotação e girar para eu fazer o carrinho virar, geralmente eu aciono somente um dos motores, né? Então, aciono um dos motores, conforme esse motor está acionado numa direção, ele vai fazer com que o carrinho vire sobre o próprio eixo aí, né? Então, são conceitos aqui que já daria para nós construirmos aí um carrinho com todos esses conceitos que nós vimos aqui. No mundo real, nós temos ponte Hs já prontas, né? Não é só o circuito. Então, a escola mesmo, nós temos essa ponte H aqui. Então, já tem aqui o dissipador, já tem todo um circuito aqui para melhorar a eficiência dessa ponte H aqui e podermos já ligar 2 motores nela e fazer todo o controle como nós vimos, né? E vejam que é um relativamente barato, até subiu mais devido ao dólar, porque isso aqui era mais barato ainda quando nós compramos lá algum tempo atrás esses componentes. Então isso aqui no mundo real geralmente é uma das ponte Hs que nós usamos e no campus, né? As ponte Hs que nós temos são dessas daqui. Existem outros modelos, né? Então existem esse modelo aqui também, né? É um outro modelo de ponte H, né? Ela é um pouco diferente, né? Já tem aqui, acho que, componentes, né? Não sei exatamente. 2 motores, né? Ó. Ele serve para 4 motores DC, né? 2 servomotores e 2 motores de passo. Então aqui é uma ponte H aí, igual ao professor Citron, ela é mais completa, né? Você tem mais funções aqui nessa ponte H aqui. Então ela usa o mesmo CI que nós já vimos, né? O L293D, né? Igualzinho nós vimos aqui na nossa apresentação, né? Então, esse componente está acoplado aqui dentro do nosso, aí ó, dentro da construção do circuito para você ter aí maior controle aí da parte eletrônica. Pian, sossegado? Deu para ter uma base boa? Deu sim, professor. Até que deu para entender direitinho. Assim, o legal sempre, a gente sempre coloca exemplos para que vocês implementem esses exemplos, comecem a partir do exemplo, se eu mudar um valor aqui, o que vai acontecer? E fazendo uma exploração aí dos exemplos que nós disponibilizamos para vocês, né? Então, o exemplo mais as tarefas, né, servem para que vocês consigam aí, consolidar e explorar os conceitos aí que nós passamos durante a aula. Beleza? Beleza. Então, para eu utilizar um servomotor, por exemplo, no meu projeto, eu precisaria de um circuito de ponte H também. Alguns servos motores, ele já vem com quando você compra, ele já vem com um circuitinho em conjunto com ele, certo?
Ele já vem junto aqui a ponte H com ele, né? Ó, vou até... Eu vou ver se eu mando para você até um videozinho de exemplo, já para fazer esse controle já com o Arduino. Geralmente ele vem já com a plaquinha junto, né? Dependendo de como você compra ele. Mas você pode, por exemplo, se ele não vier, tiver só o servo, você pode também usar uma ponte H. Aí ou montar um circuito, né, para fazer esse controle. Beleza, Rian? Mas eu mando, eu coloco lá no Moodle, no material de apoio, alguns exemplos usando o servo. Rian, qual que é a aplicação? Qual é o seu projeto? Então, como eu havia comentado na aula passada, a minha ideia é de fazer uma cortina automática com base num sensor. Eu até anotei aqui o nome, deixa eu ver se eu acho. Enfim, com um sensor de luminosidade. E aí o servomotor seria o responsável pela parte mecânica do projeto. Seria ele responsável por deslocar de um ponto a outro. Mas ela vai funcionar sempre totalmente aberta ou totalmente fechado? Como que é isso? Ou você vai fazer um controle? É exatamente isso que eu estou planejando. Ela vai ser pré-configurada em 3 níveis, por exemplo, pelo menos a princípio. Então você poderia configurá-la de tal modo que você pudesse pré-estabelecer o quanto você quer que ela fique aberta e o quanto você quer que ela fique fechada de acordo com a luminosidade. Tá. Você poderia deixar uns níveis pré-estabelecidos assim, né? Alguns pontos definidos, né? Totalmente fechado, quando você não quer também, porque pode ser a opção, eu quero um blackout, né? E as outras situações é quando eu desejo totalmente aberto, né? Que seria o extremo, totalmente aberto, totalmente fechado, e alguns níveis intermediários, né? Que poderia ser estabelecido ou pré-definidos, ou que seria controlado através de um potenciômetro ou de um ajuste, né? Porque você precisa colocar um nível de referência para o teu sensor perceber a luminosidade que está entrando e qual é a luminosidade que você deseja. E aí, entre essa diferença da luminosidade que você tem para a luminosidade desejada, ou ele vai abrir ou ele vai fechar um pouco a cortina, né? Não sei se é isso. A ideia, na verdade. É que ele tenha os níveis, né, os extremos, e uns pontos intermediários. Aí eu estou decidindo provavelmente entre 4, serão 4 configurações pré-definidas. É claro que com mais tempo poderia até ser elaborado um painel onde fosse possível a própria pessoa configurar a quantidade de luminosidade que ela quer corretamente, mas a princípio a ideia é essa. Tá, porque se você quer estabelecer um padrão de iluminação, né? Um nível definido de iluminação, então você precisa colocar uma tensão de referência para a tensão do sensor, o sinal do sensor que você vai receber, ser comparado com esse nível de referência para saber se o nível do sensor está menor, igual ou maior. E de acordo com essa diferença, o sistema realizar um controle, né, abrindo ou fechando a cortina, para você manter níveis de iluminação, né?
É diferente de você manter posições intermediárias de janela, de cortina aberta. Uma coisa é quando você está falando luminosidade, outra coisa é quando você está falando posição da cortina, né? Que eu posso ter mais sol ou menos sol, com a mesma posição de cortina, eu vou ter iluminações, nível de iluminação diferente no ambiente. Vai depender da luminosidade externa, né? Da incidência dos raios solares na janela, depende de várias coisas. Então, quando você coloca o sensor ele vai captar a luminosidade interna, né? E vai definir se a cortina deve ser mais aberta ou mais fechada para manter o padrão definido, né? Padrão estabelecido pelo usuário ou pelo sistema, né? Às vezes você já deixa pré-definido. Durante o dia, eu quero que fique nesse nível, né? De iluminação. E à noite, eu quero que feche, por exemplo. É isso. Beleza. Então aí já tem algumas ideias. Eu deixo o material para vocês, né? Qualquer coisa na próxima aula também já conversa um pouco mais sobre servo, né? Então acho que seria legal até na próxima aula a gente já pensar aí fazer como servos, que daí já te ajuda também. Então, daí, além do material, na próxima aula a gente faz uma exploração aqui, um bate-papo sobre servomotores, beleza? Beleza? Então, Rian, boa tarde, obrigado pela presença. Até a próxima aula. E você conseguiu fazer a inscrição lá para a Bolsa? Sim, na verdade eu tô vendo esses pequenos detalhes do projeto para ter uma coisa mais concreta para apresentar. Assim que eu já tiver tudo, pelo menos o começo dele pré-estabelecido, eu refaço, mas em questão de links, de acesso, tá tudo certo, por enquanto. Certo, dá uma olhada lá, porque acho que tem prazo também, senão vocês perdem o prazo. Sim, sim. Você e o restante do pessoal também, certo? Certo. Então, valeu, Rian, obrigado, boa tarde, boa semana. Boa tarde, professor Wilton. Boa tarde, professor Citron. Boa semana para vocês também. Obrigado. Opa, estava falando aqui, Tá, tinha cortado. eu cortei o microfone, ele saiu. Eu ia falar para ele que, independente de ele ainda estar definindo o projeto, já fazer a inscrição, né? Sim, sim, porque senão perde prazo, né? Daí perder o prazo não tem o que fazer, né? É, A gente, coisa pública é assim, você pode até mandar a documentação errada, mas não perca o prazo, né? não pode não. Mas é isso aí, seu Citão. Falou, Wilton. Falou, até mais. Um Obrigado. abração aí, tudo de bom. Abração. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau. Tchau.